Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Marina. E hoje, junto com minhas amigas do terceiro ano do ensino médio, vamos contar um pouco sobre a incrível arte barroca nas cidades de Belo Vale e Congonhas, localizadas em Minas Gerais. A gente fez uma viagem super interessante para essas cidades e ficamos impressionadas com a beleza e a história que a arte barroca ainda carrega. Então se preparem para uma conversa cheia de curiosidades, cultura e um pouquinho de história. Vamos lá? Para começar, vamos dar um passo atrás no tempo e entender o contexto dessa arte tão fascinante. Pois é, gente. Para a gente poder compreender um pouco mais sobre a arte barroca e como que ela surgiu aqui no Brasil e como que ela também surgiu lá na Europa, é preciso de compreender qual foi o contexto histórico que estava acontecendo no local dos dois principais lugares. Bom, a arte barroca ela apareceu na Europa lá no final do século XVI, mas foi aqui no Brasil, especialmente em Minas Gerais, que ela tomou uma forma muito própria. O barroco ele surgiu em uma época de muita agitação religiosa na Europa, justamente como uma forma da Igreja Católica reconquistar a atenção dos fiéis depois da Reforma Protestante, que foi um processo aí muito importante que aconteceu na Europa. Bom, quando o ouro ele foi encontrado aqui em Minas, o barroco chegou com tudo. Em Congonhas, por exemplo, a gente tem o famoso Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, onde o Aleijadinho fez suas esculturas incríveis dos 12 profetas. Em Belo Vale, as igrejas pequenas com altares super detalhados e talhas douradas também nos contam muito sobre como que essa arte chegou e se espalhou por todo o interior de Minas. Bom, mas agora vocês devem estar se perguntando, por que tudo isso ainda é tão importante hoje em dia, não é? Bom, nós vamos descobrir. Exatamente, Angélica. A arte barroca de Congonhas e Belo Vale não é só sobre o passado, ela é muito relevante para o presente, principalmente para a gente que vive aqui, no Brasil. Essas obras continuam a ser uma grande fonte de aprendizado e inspiração, tanto para artistas quanto para estudiosos. O Santuário de Congonhas, por exemplo, é patrimônio mundial da Unesco e atrai turistas do mundo todo. E isso não é à toa. As obras de Aleijadinho, as imagens sacras, os detalhes nas igrejas, tudo isso nos ajuda a entender como a fé e a arte se conectaram naqueles tempos. Além disso, o barroco mineiro tem por trás essa beleza única do luxo das igrejas, o sofrimento das pessoas que trabalhavam nas construções, as quais eram escravas e viviam em condições extremamente precárias. O barroco mineiro gera reflexões até hoje, e ele nos ensina sobre resistência, emoção e, claro, sobre a nossa identidade. E para garantir que essa arte continue viva e preservada, ela foi tombada. E agora a Raika vai contar um pouco melhor para vocês como esse processo funciona. Bom, gente, agora iremos falar sobre o tombamento e a preservação das obras barrocas em Congonhas e Belivares. As duas cidades, elas fazem parte da valorização do patrimônio cultural e histórico do Brasil, especialmente porque retrata um pouco a história do período colonial. E o que é o tombamento? Eu vou explicar um pouquinho do tombamento para vocês, que é um ato, assim, feito pelos órgãos para preservar os patrimônios, como o IPAM, que visa proteger o valor histórico, artístico e cultural. Aí em Congonhas, a gente tem um dos principais polos barrocos, que é conhecido assim internacionalmente, e uma das igrejas que a gente conhece é o Santuário do Bom Jesus de Batozinho, que ele foi tombado pelo IPAM em 1939 e declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Já tendo destaque para as esculturas dos 12 profetas, esculpidas pelo Alijadinho, que é feita em pedra e sabão. Aí, para ocorrer essa preservação, eles utilizam tecnologia moderna, processo de restauração contínua. E no Belo Vale é uma cidade assim menos reconhecida internacionalmente, mas tem também uma importância no patrimônio colonial e barroco, como a Igreja de São Gonçalo do Amarante, que apresenta também traços mineiros. Aí na cidade tem a conservação das casarões coloniais, capelas, acervos da arte sacra que reflete a influência do barroco. Aí, ela também possui um dos maiores museus em particulares da escravidão, que é o Museu do Escravo, que é importante, né, para a gente entender o contexto histórico do país mesmo, a nossa história. Mas,
Continuando, ocorre alguns desafios para que ocorra essa preservação, como o clima, o tempo que vai afetar os materiais, a falta de recurso, a formação térmica. Mas o importante mesmo para que ocorra essa preservação é possibilitar que as futuras gerações o direito à memória e ao conhecimento da nossa cultura e ao patrimônio histórico, como ocorreu e tudo mais. Congonhas vai ser um símbolo internacional e nacional do barroco. E é isso. Sabe, quando a gente pensa na arte barroca em Belo Vale e Congonhas, não dá para simplesmente olhar e achar só bonito, porque é muito mais do que isso. É arte que carrega história, contradição, dor, fé, tudo junto, entrelaçado em cada detalhe enculpido na pedra ou entalhado na madeira. De um lado, né, a gente vê aquela importância das igrejas, o ouro brilhando nos altares, a riqueza nos detalhes, tudo pensado para emocionar, para tocar as pessoas pela fé. Porque o barroco, ele tem essa coisa de ser grandioso, de envolver. Ele era a maneira com que a igreja tinha de comunicar com aquele povo naquela época, em que muitos, né, nem sabiam ler. A arte era o sermão e ela realmente impressionava as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha mais de perto, percebe também as marcas de um tempo cheio de desigualdades. Muitas dessas obras foram feitas por pessoas que eram escravizadas, que deram sua força, sua habilidade e às vezes até a sua vida para erguer essas construções, que hoje em dia a gente admira. E isso é algo que precisa ser lembrado. Não só para fazer justiça, mas também para entender o contexto por trás dessa beleza. E aí vem o Aleijadinho, né? Um gênio. Ele transforma pedra em sentimento. Os profetas dele, por exemplo, não são só esculturas, né? Elas falam com a gente. Cada expressão tem dor, tem fé, tem humanidade. Você olha e sente algo. É difícil até explicar, mas é como se ele tivesse colocado alma na pedra. O barroco é isso. É contraste, é luz, é sombra, é glória, é sofrimento, é o esplendor e ao mesmo tempo o silêncio de quem ficou invisível na história. E talvez por isso ele ainda mexa tanto com a gente, né? Até os dias atuais. Porque no fundo ele continua nos fazendo perguntas. Que valores estavam por trás dessa arte? E o que ela ainda quer nos contar nos dias de hoje? E agora, para fechar com chave de ouro, vamos descobrir algumas curiosidades sobre essas obras incríveis de que a gente tanto admira. Gente, como vocês já viram, o barroco em Congonhas e Belo Vale é cheio de detalhes, então vamos falar um pouquinho das curiosidades dela. Vocês sabiam que o Aleijadinho, sim, aquele grande e famoso artista do barroco mineiro, continuou trabalhando mesmo depois de ter sérios problemas de saúde? Sim, gente, ele sofreu de hanseníase, o que causou deformidades no seu corpo, mas ele não desistiu da arte não, viu? Que força, né? O Santuário de Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, tem 12 capelas que retratam a paixão de Cristo, e cada uma delas foi construída em forma de uma cruz, como de simbologia religiosa para o catolicismo. Em Belo Vale, a igreja de São Gonçalo tem um altar barroco maravilhoso, com talhas douradas e um clima todo especial que faz a gente se sentir transportado no tempo e dentro daquele ambiente. E outra curiosidade super legal. As esculturas em pedra-sabão de Aleijadinho têm uma delicadeza incrível, e esse material era muito utilizado por ser fácil de esculpir, além de ser resistente e super bonito. Outra curiosidade muito legal é que Congonhas abriga o maior conjunto de esculturas barrocas do mundo, com 78 obras assinadas por Aleijadinho. São 12 profetas em pedra-sabão no adro da Basílica e 66 esculturas em madeira policromada nas capelas dos Passos da Paixão. E para fechar, que tal uma reflexão sobre a importância de preservarmos esse patrimônio tão precioso? Então, galera, depois de tudo o que falamos, dá para perceber como a arte barroca em Belo Vale e Congonhas é parte fundamental da nossa história e identidade. Essas obras não são apenas para admirar, mas também para refletirmos sobre o que elas significam. Preservar esse patrimônio é garantir que futuras gerações também possam sentir a beleza e a emoção do barroco mineiro. Além disso, essa valorização reflete positivamente no turismo brasileiro, cativando cada vez mais pessoas para conhecer as maravilhas que o país oferece.
Esperamos que tenham se inspirado e aprendido com a gente. Até a próxima, pessoal!